O espetáculo Teorema é uma criação a partir do filme e do texto homónimos de Pasolini. Aqui foco-me sobretudo numa espécie de reinvenção do conceito sagrado na contemporaneidade. E para isso convido para a cena, para estarem comigo em cena, 12 skaters e um acordeonista. A questão de ver no espetáculo, portanto, a contemplação daquela figura no filme que no espetáculo é representada por uma entidade, por um grupo de skaters. Foca-se sobretudo, portanto, na ideia de contemplação, né? Portanto, a questão visual de contemplar no espetáculo é essencial. Portanto, a palavra é também muito reduzida. Haverá um momento em que a palavra é pronunciada, mas de facto é um espetáculo muito visual e sonoro. Aqui os skaters, portanto, têm essa característica de representarem uma espécie de irrupção do sagrado naquele espaço que é habitado por aquela figura que sou eu. Portanto, basicamente há este grupo que invade ou entra numa casa, naquele espaço. Eles têm, portanto, um contacto com aquela figura, aquele grupo com aquela figura, que vai deixar, portanto, é uma cumplicidade, um contacto íntimo, quase infantil com aquela figura. E depois há um outro momento em que há uma partida e eles desaparecem, e essa passagem daquela entidade quase divina, quase como se fossem uns enviados de Deus, causam uma devastação nessa figura central no espetáculo. Portanto, o espetáculo fala sobretudo sobre isso. O espetáculo Teorema é uma criação a partir do filme e do texto homónimos de Pasolini. Aqui foco-me sobretudo numa espécie de reinvenção do conceito sagrado na contemporaneidade. E para isso convido para a cena, para estarem comigo em cena, 12 skaters e um acordeonista. A questão de ver no espetáculo, portanto, a contemplação daquela figura no filme que no espetáculo é representada por uma entidade, por um grupo de skaters. Foca-se sobretudo, portanto, na ideia de contemplação, né? Portanto, a questão visual de contemplar no espetáculo é essencial. Portanto, a palavra é também muito reduzida. Haverá um momento em que a palavra é pronunciada, mas de facto é um espetáculo muito visual e sonoro. Aqui os skaters, portanto, têm essa característica de representarem uma espécie de irrupção do sagrado naquele espaço que é habitado por aquela figura que sou eu. Portanto, basicamente há este grupo que invade ou entra numa casa, naquele espaço. Eles têm, portanto, um contacto com aquela figura, aquele grupo com aquela figura, que vai deixar, portanto, é uma cumplicidade, um contacto íntimo, quase infantil com aquela figura. E depois há um outro momento em que há uma partida e eles desaparecem, e essa passagem daquela entidade quase divina, quase como se fossem uns enviados de Deus, causam uma devastação nessa figura central no espetáculo. Portanto, o espetáculo fala sobretudo sobre isso. O espetáculo Teorema é uma criação a partir do filme e do texto homónimos de Pasolini. Aqui foco-me sobretudo numa espécie de reinvenção do conceito sagrado na contemporaneidade. E para isso convido para a cena, para estarem comigo em cena, 12 skaters e um acordeonista. A questão de ver no espetáculo, portanto, a contemplação daquela figura no filme que no espetáculo é representada por uma entidade, por um grupo de skaters. Foca-se sobretudo, portanto, na ideia de contemplação, né? Portanto, a questão visual de contemplar no espetáculo é essencial. Portanto, a palavra é também muito reduzida.
haverá um momento em que a palavra é pronunciada, mas de facto é um espetáculo muito visual e sonoro. Aqui os skaters, portanto, têm essa característica de representarem uma espécie de irrupção do sagrado naquele espaço que é habitado por aquela figura que sou eu. Portanto, basicamente há este grupo que invade ou entra numa casa, naquele espaço. Eles têm, portanto, um contacto com aquela figura, aquele grupo com aquela figura, que vai deixar, portanto, há uma cumplicidade, um contacto íntimo, quase infantil com aquela figura, e depois há um outro momento em que há uma partida e eles desaparecem, e essa passagem daquela daquela entidade quase divina, quase como se fossem uns enviados de Deus, causam uma devastação nessa figura central no espetáculo. Portanto, o espetáculo fala sobretudo sobre isso. O espetáculo Teorema é uma criação a partir do filme e do texto homónimos de Pasolini. Aqui foco-me sobretudo numa espécie de reinvenção do conceito